Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Professor Xandão. Vocês sabem que o canal é novo, a gente está começando a ganhar forma agora e por isso eu quero, antes de tudo, agradecer a quem já está contribuindo, a quem já está mandando mensagens, fortalecendo com palavras de positividade, de incentivo. Nada disso daqui estaria sendo possível e nada vai ser possível para além disso se não for a contribuição de vocês e a ajuda de vocês. Portanto, caso vocês vejam valor naquilo que a gente está fazendo, vocês podem apoiar o canal com o Pix aqui em cima. Tem um QR Code com os meus cursos. E em breve a gente vai ter curso de política, de literatura, de filosofia e tudo o resto. Vamos reagir então a um corte do Inteligência Limitada. Está lá o Thiago Braga nos explicando quem venceu os nazistas, quem venceu a Segunda Guerra Mundial. Será que ele vai acertar? Será que ele sabe o que está falando? Será que ele está certo? Vamos ver. Eles se viram obrigados Eles iam ficar isentos nessa. Por isso que muita gente diz assim, foram os russos que derrotaram o nazismo e tal. Eu já ouvi várias vezes essa versão. É óbvio que a gente não pode tirar o papel soviético na batalha. Claro que não. Porque, afinal de contas, eles morreram aos milhões. Foram 27 milhões, praticamente, vamos dizer, entre civis e militares mortos na Segunda Guerra Mundial. Então, tirar... Isso é bizarro. Isso é bizarro. O custo humano da Segunda Guerra Mundial foi elevadíssimo. Mas o custo soviético na Segunda Guerra Mundial foi uma coisa de louco, assim. O que já nos leva a alguns questionamentos que a gente vai poder talvez discorrer melhor ao longo do vídeo, mas assim, o que faz um povo a lutar com tanto ímpeto, com tanta bravura para defender o seu próprio território? Vamos fazer um paralelo. Se alguma nação invadisse o Brasil hoje, tá? Vocês acham que o povo brasileiro ia lutar com ímpeto, com unhas e dentes, dar a própria vida para defender o território brasileiro perante o invasor? Vamos lembrar que ano passado tinha gente torcendo para os Estados Unidos tacar uma bomba atômica no Brasil. Então a gente já tem uma resposta, né? Eu acho que assim, eu acho que não é um absurdo afirmar que o povo brasileiro não teria tanto ímpeto para defender o Brasil, igual os soviéticos tiveram para defender a Rússia na invasão nazista. E a prova disso é que ano passado tinha gente defendendo que os Estados Unidos invadissem o Brasil, tacasse uma bomba atômica no Brasil, enfim, tá? Esse papel não é nem honesto. Agora, dizer que foram os soviéticos que derrotaram os nazistas, é claro que não. Porque os soviéticos sozinhos, eles não conseguiriam lutar contra os nazistas com a sua própria tecnologia. Eles tiveram Lend-Lease americano, tiveram ajuda americana. Calma aí. Tiveram ajuda americana. Vamos lembrar o seguinte. A União Soviética passou por uma revolução, certo? E aí depois da revolução teve guerra civil, onde 16 países invadiram a União Soviética. E aí houveram sanções econômicas, sanções comerciais. Então, nenhum país da Europa e os Estados Unidos, nenhum deles negociavam com a União Soviética. Poxa, a União Soviética precisa comprar medicamento que não é produzido na União Soviética, é produzido nos Estados Unidos. Pois é, os Estados Unidos não vai vender para a União Soviética por conta da Revolução. Então, o que aconteceu é que durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, tiraram os embargos. Então, as nações ocidentais, Estados Unidos e Inglaterra, voltaram a negociar com a União Soviética. Tá? É somente isso. Você acha que eles foram bonzinhos? E tipo assim, nossa, tadinhos dos soviéticos, os nazistas estão invadindo eles, vamos dar um tanque de guerra para eles, vamos dar 100 tanques de guerra para eles. Cada tanque custa, sei lá, 10 milhões de reais, vamos dar 100 tanques para eles. Vocês acham que foi assim mesmo? O ponto é que voltaram a negociar, voltaram a vender para a União Soviética, que é coisa que não acontecia antes. E quando acabou a Segunda Guerra, os embargos todos voltaram. A União Soviética viveu toda a sua existência sobre embargos econômicos, embargos políticos, embargos diplomáticos, embargos comerciais e o caralho é quatro. O exército alemão estava todo espalhado, como a gente falou aqui. Ele estava na África, ele estava na Europa, inclusive no norte da África. Várias batalhas foram travadas. O norte da África teve uma ação militar muito forte do exército italiano. Vamos lembrar que os nazistas não estavam sozinhos
nesse imbróglio todo. O exército italiano fez campanhas importantes ali no norte da África, mas a gente pode, né, claro, vou reconhecer aqui, a gente pode afirmar, sem medo de errar, que o exército italiano mais atrapalhou que ajudou. Tá? O grande fenômeno foi o nazismo. Mas vamos lembrar também, né, que no norte da Itália, no norte da África, no sul da Itália, havia o exército italiano. Tanto é que a Força Expedicionária Brasileira, ela poderia ter sido enviada para guerrear no norte da África, mas ela foi enviada diretamente para o sul da Itália. No norte da África também, porque o Hitler ele chegou por jazigas de petróleo, Ah, tá. por interesses assim de fósseis, né, combustíveis fósseis, que eram muito ricos ali, a região do Mar Vermelho, então sabe, todo o norte da África ele quase foi conquistado ali por Hitler. Então quando os alemães entram a partir de 1941 com Pearl Harbor, os americanos, aí o exército alemão, ao invés de se concentrar só, porque aí ele já esqueceu a Grã-Bretanha. Certo. Tá, não deu pra gente pegar a Grã-Bretanha, mas também não era nosso interesse desde o início mesmo. Já temos a França, agora nosso vizinho, Rússia. Vamos pra Rússia. Então, Essa divisão. isso aí, só que Essa invasão da Alemanha nazista na União Soviética ela é estranha, se for ver. Porque, assim, a Alemanha nazista tinha um pacto de não agressão com a União Soviética, que é o Pacto Nazi-Soviético, que, inclusive, é extremamente debatido entre os web comunistas e a galera de direita. Eu não vou falar muito sobre esse pacto nesse vídeo, vou falar em outro momento. Mas o fato é que havia um pacto de não agressão. E anos anteriores, a Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, ela estava humilhada, ela estava com embargos, ela não podia desenvolver seu exército, ela não podia desenvolver a sua economia, enfim, ela estava assim extremamente limitada. E da mesma forma que a Alemanha, a União Soviética estava limitada, porque vivia por embargos econômicos, embargos comerciais, políticos, diplomáticos. E a União Soviética, ela não havia passado por um processo de industrialização. A Alemanha, ela tem um período de unificação tardia, tá? Então a Alemanha, antes, ali, foi no final do século XIX. Até então, a Alemanha era dividida por principados. A Prússia, por exemplo, era um bem importante. Então a Alemanha consegue a sua unificação e logo em seguida ela já consegue se lançar enquanto uma potência da Europa. Mas não era a potência da primeira prateleira do primeiro escalão. A potência da primeira prateleira era a Inglaterra e daí a França. Tanto é que a Primeira Guerra Mundial ela vai ser travada por conta disso também. São essas potências da primeira prateleira contra as potências já ainda apegadas a um modo político atrasado. Império Austro-Húngaro, por exemplo. Sabe? Então são essas potências do capitalismo já sendo ultrapassado contra as potências do capitalismo industrial. E aí a Alemanha se alia a essas potências mais atrasadas, né, desse capitalismo que já estava atrasado. Enfim, eu estou falando tudo isso para reforçar o ponto de que para a Alemanha se reerguer pós Primeira Guerra Mundial e para a Rússia, para a União Soviética conseguir desenvolver a sua indústria, que ela não tinha, foi necessário, entre esses dois países, acordos diplomáticos, acordos comerciais, que não eram permitidos pelas grandes potências, pelas potências da primeira prateleira da Europa, certo? Então foi feito comércio ilegal ali entre essas nações, porque ambas precisavam se desenvolver. A União Soviética precisava criar a sua indústria e a Alemanha precisava retomar a sua indústria, o seu poder militar e tudo mais. Então esse acordo entre essas duas nações foi muito importante. E isso antes mesmo do nazismo, tá? Começou antes, mas se estendeu pelo governo nazista e aí teve o Pacto de Não Agressão, mas no final das contas a Alemanha decidiu invadir a União Soviética também. quando os japoneses atacam os americanos em Pearl Harbor, aí os americanos entram na guerra. E quando eles entram na guerra, eles entram na Europa. Eles entram com tudo na Europa e no norte da África. Então, o que Hitler tem que fazer? Quando ele tá de boa lá invadindo a União Soviética. Tá de boa, invadindo numa boa, tá conquistando território. Não, calma aí. O Hitler tá de boa invadindo a União Soviética. E demais, né? Calma lá. Vamos lembrar que a União Soviética teve uma estratégia da terra arrasada. Então, assim,
Eles travavam algumas batalhas, mas eles iam recuando, tá? A população iam recuando os exércitos. E aí, ao recuar os exércitos, eles iam contaminando minas, o solo, para ir aos poucos envenenando o exército nazista, para ir dificultando esse avanço nazista, sabe? Então, sim, houve de fato um avanço nazista sobre um território até significativo da União Soviética, mas boa parte disso se deu por conta da estratégia soviética, que estava trazendo o exército nazista para o centro, e aí lá na Batalha de Stalingrado é onde a gente vai ter o cerco, e é onde o bagulho vai ficar louco. E infelizmente eu tenho a sensação, eu posso estar equivocado, mas a gente sabe pouco da Batalha de Stalingrado. A gente fala muito mais do dia D. As pessoas assistiram Resgate do Soldado Ryan, né? Então fala muito do dia D, o dia D, o dia D, o dia D, mas, sabe? E a Batalha de Stalingrado, que foi brutal, que foi ali que marcou o início do fim do nazismo, sabe? E isso as pessoas não falam quase. Aí o Hitler se vê obrigado a dividir seu exército. Seu maquinário de guerra, seus panzers, né, que são seus tanques, sua força aérea. Então, sabe, ele dilui. Alguns ficam aqui, outros vêm para cá. Não só para manter a França. Vamos lembrar que o dia D da invasão da Normandia também foi um... Sim, mas o dia D da invasão da Normandia é só em 44, tá? 1944. A invasão nazista na União Soviética foi em 41. Então, primeiro, os alemães estavam se fudendo contra os soviéticos, e aí depois chegou as tropas americanas no desembarque da Normandia. Então, assim, parece-me que o Thiago Braga inverteu as coisas. Não é que a Alemanha foi derrotada pelos soviéticos porque tinha que lutar também contra os outros exércitos no dia D. É o contrário, a Alemanha já estava lutando contra os soviéticos e aí teve que lutar mais ainda contra as outras potências no dia D. Entende? Houve uma inversão aí. tropeço gigantesco para Hitler, sabe? Então, ele teve que diluir seu exército em várias frentes. E aí, a União Soviética então aproveitou esse E o momento. dia D só teve sucesso porque ele tava com essa força diluída. Se ele tivesse com força total, talvez. Esse é o Vilela entendeu. O dia D teve sucesso porque teve uma força diluída, porque a Alemanha já estava em conflito com a União Soviética. O dia D foi em 44, tá entendendo? 44. É complicado, Vilela. Já fizeram algum tipo de A guerra, só para quem não sabe, acabou em 45. projeção? Eu acho que, assim, o que existe são especulações. Né? Nunca dá pra gente ter uma ideia. Porque, querendo ou não, Hitler não tinha como também jogar o seu exército só pra França. Porque seria uma batalha localizada. Ele tinha que E porque estava lutando na frente oriental contra os soviéticos. tentar, sabe, pegar o máximo possível que ele pudesse de todos os lados. Agora, se ele pudesse jogar todo o seu exército só pra França, no mínimo, teria sido uma carnificina muito maior que foi. Assim, sem sombra de dúvidas. Teria sido o dia D já foi sangrento. Né? A Batalha de Omaha, cara, né? Tudo aquilo que aconteceu já foi, assim, absurdamente sangrento. Se a Alemanha tivesse todo o seu poderio, sem dúvida nenhuma, ou teriam parado a invasão americana, ou teriam, sabe, guerreado por 1000 anos ali até o último tiro. Entendi. Então foi um momento em que Hitler se viu forçado, cara. E ele dividiu o seu exército. Tem até um historiador muito bom, que é um dos que eu mais gosto, é um americano chamado Victor Davis Hanson, e ele faz uma projeção muito legal que é a seguinte. E aí ele faz uma comparação com a guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta, lá em 431 a.C. Hitler, a Alemanha nazista, lutou contra Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. 4, vamos dizer, potências. Sozinho. Se Hitler tivesse pegado só os americanos sozinhos, ou só os britânicos sozinhos, ou só os franceses, como de fato pegou e arrebentou, ou só os soviéticos, é bem possível que eles tivessem ganhado. Os nazistas, individualmente. Agora, em grupo, impossível. Então foi tipo assim, vamos dizer, do ponto de vista, colocando em termos simples, é o que a gente chamaria de uma covardia, né? Tipo assim, juntou lá os 4 brutamontes contra um. Embora esse um fosse o grande problema da história. O fortão, né? O fortão, isso aí. Mas querendo ou não, tinha 4 fortões também. E esse é um ponto que às vezes a gente não tem tanta noção. O exército nazista foi brutal. Foi uma coisa nunca antes vista na história. Tanto é que até hoje tem tontos por aí que ficam defendendo, que se assumem de ideologias e movimentos neonazi, enfim, isso tem no Brasil, inclusive. Porque, não à toa, foi um negócio nunca antes visto. A ascensão nazista, a ascensão de Hitler, o controle político, a propaganda, e a propaganda, né, óbvio, que acaba influenciando até esses tontos dos dias atuais,
E a questão militar, sabe? A Alemanha, ela meio que vai inaugurar uma nova forma de se travar guerras na história do mundo. Porque a estratégia da guerra relâmpago, do Blitzkrieg, ela não era implementada, ela não era executada até a Segunda Guerra Mundial, sabe? Ali foi um marco novo na história, um divisor de águas de como se fazer guerra, de como se... de como lançar o seu exército frente a uma nação inimiga. Então, assim, não foi brincadeira o que esses caras fizeram. E, portanto, esse ponto, esse fato nos leva a ter que admirar ainda mais a nação que conseguiu receber os nazistas em seu território, lutou contra os nazistas em seu próprio território e depois expulsou os nazistas e conquistou metade da Alemanha nazista. Os soviéticos foram muito foda. Os soviéticos foram, assim, um dos maiores feitos da humanidade, com certeza, foi ter derrotado os nazistas. Ao mesmo tempo. Então, ainda bem que Hitler ele não tinha mais força. Porque se mesmo ele sozinho conseguiu dar todo esse trabalho, conseguiu fazer uma guerra durar praticamente 6 anos, né? Agora imagina se ele tem os Estados Unidos do lado dele. Aí no caso dos soviéticos é o seguinte, voltando no lance de muita gente dá crédito até demais. Tem que dar crédito, mas também tem que reconhecer que é o seguinte, as batalhas, por que não foi militarismo russo? Foi mais a resistência russa mesmo, assim, do ponto de vista, tipo, o Stalin foi mandando a galera pra morrer, cara. Foi mandando a galera pra morrer, a galera ia morrendo. Em cada batalha, se você pegar a batalha de Kursk, que é uma batalha de tanques, se você pegar a batalha de Stalingrado, então, nem se fala. Tipo assim, o saldo de mortos soviéticos, comparados com de alemães, era assim, 3 vezes mais, 4 vezes mais. Esse é um ponto interessante, porque de fato, vamos lembrar que a União Soviética, ela já começou atrasada na corrida industrial. E aí ela passou por uma guerra civil e ela estava com embargos econômicos, embargos comerciais, ela teve que fazer comércio ilegal com potências como a Alemanha, e enfim, outras coisas acabaram acontecendo e eles conseguiram desenvolver a sua indústria. Mas é inegável que a indústria bélica, por exemplo, da União Soviética, ela não era do mesmo patamar de uma indústria bélica alemã, que já tinha participado de uma guerra mundial e que já ia, enfim, e que estava negociando com outras potências. Então, de fato, o que fez a União Soviética conseguir vencer os nazistas não foi tecnologia militar, aparelhos e nada disso. Foi sangue mesmo. Sangue, luta, suor, ímpeto e bravura do povo. O que me faz sempre, né, acho que eu já mencionei aqui, eu tenho uma admiração muito grande pelo povo russo. Mas, voltando àquela pergunta que eu fiz no início do vídeo, será que o povo brasileiro faria o mesmo? Defenderia o Brasil frente a uma invasão? E eu disse que não, né? Porque a gente tem descontentamentos políticos e porque ano passado queriam que tacasse bomba atômica aqui. Imagina só, né? O Lula pedindo pro brasileiro ir defender a nação, a galera falando que se exploda. Mas na União Soviética foi diferente, cara. E isso não está bem explícito nos textos, mas é algo que a gente consegue observar pelas entrelinhas. Porque pro povo se matar literalmente para defender o território, significa que algo de bom estava acontecendo ali. Significa que havia alguma esperança sobre aquele projeto de União Soviética, sobre aquele projeto de desenvolvimento que estava em curso. Ou seja, o processo revolucionário gerou no povo soviético algo que fez com que eles concebessem a ideia de tirar a própria vida em campo de batalha, se fosse necessário, para defender o projeto da União Soviética, para proteger e defender a nação soviética. E eu acho que esse é o ponto que é difícil de discordar. Hoje no Brasil, nós não lutaríamos pela nação pelos descontentamentos políticos. E eu acho que, por mais que em momentos de invasão existe uma tendência universal do povo se unir frente a esse invasor, fato é que algumas nações se unem mais do que outras, certo? E, portanto, se umas nações se unem mais do que outras, a gente tem que chegar num motivo. Por que se unem mais do que outras? E eu acho que o fator político, a projeção, tá? A satisfação para com a política, a economia, para com a sociedade,
ela tem que ser positiva, né? Tem que ser uma satisfação alta, elevada, positiva. Se não for assim, o povo quer que se exploda, né? O povo vai com aquele pensamento de que é melhor que conquistem mesmo. Portanto, isso é um fato que eu acho lindo da história do povo soviético, né? A forma pela qual eles lutaram para expulsar os nazistas do seu próprio território foi algo incrível, porque, de novo, eles não tinham tecnologia. Eles estavam atrasados industrialmente, sabe? A Alemanha já tinha desenvolvido a sua indústria, ela tinha alguns embargos, ela tinha algumas sanções, só que na política de apaziguamento foram passando pano, igual está acontecendo hoje. Donald Trump não poderia fazer o que faz, mas ele está fazendo, entende? Então chegou num patamar que a Alemanha também, Donald Trump está reproduzindo exatamente o que a Alemanha nazista estava fazendo lá para a Segunda Guerra Mundial. E a União Soviética não tinha isso. A União Soviética não tinha desenvolvimento industrial, não tinha nada disso, sabe? Stalingrado, se eu não me engano, morreram 800 mil alemães, aproximadamente. Russos morreram quase 2 milhões. Foram 2 milhões de russos. E detalhe, foi uma vitória soviética. Ah, é? Lembra que eu falei para você que não necessariamente quando você tem mais mortos de um lado, significa que a batalha foi perdida. Porque a Rússia estava lutando dentro do seu território. E Stalin foi mandando todo mundo para guerra, foi todo mundo morrendo. Então, assim, foi mais uma batalha de cansar os nazistas do que uma vitória militar. Entendi. Porque veio inverno, inclusive, no inverno era praticamente impossível os alemães desgastados depois de tanto tempo. A batalha durou 2 anos, se não me falha a memória, quase isso. Eles fizeram a estratégia, terra devastada, e chegou o inverno, enfim, eles souberam jogar o jogo no território deles. Durou um tempo a batalha. Então você imagina que os alemães não só estavam lidando com tudo isso, quanto ao mesmo tempo tendo que lidar com dificuldade logística, dentro da Segunda Guerra Mundial e tal, num território inimigo, com muita gente, muitos soldados. O maior destacado de soldados, seja inexperientes ou não, foram os soviéticos. Então não foi militarismo, em hipótese nenhuma. Foi ali. Tipo assim, a galera foi sendo, sabe, as buchas foram sendo jogadas, cara. Infelizmente, os soviéticos eles não estavam preparados para isso. Principalmente Stalingrado e depois as outras batalhas. Aí, a partir de Kursk, a batalha de Kursk, que foi essa batalha de tanque, com a ajuda do Ocidente, não só militar, quanto em dinheiro, matéria-prima, todos esses fatores que são importantes na guerra. Aí sim a Rússia conseguiu começar a crescer. Vamos lembrar, tá? Não foi doação. Não foi, tadinhos dos soviéticos, vamos dar tanque para eles, vamos dar aí. Você quer quanto? R$1 milhão? Tá aí, ó, pega 1 milhão. Quer 10 milhões de dólares? Vai. As nações fizeram uma vaquinha para ajudar a União Soviética. Não seja tonto, né? Não seja tonto. Eles voltaram a negociar, voltaram a fazer empréstimos, voltaram a vender para a União Soviética, tá? E aqui vamos lembrar de outra coisa, que 80% chegou a esse número, o número de 80% do contingente militar nazista está invadindo a União Soviética. Vocês têm noção do que é isso? Ou seja, a força, a bravura, o ímpeto do exército nazista, que até então tinha sido algo nunca antes visto, tá? Essa força toda, 80% dela estava direcionada na frente oriental contra a União Soviética, velho. Você tá entendendo? Tipo assim, se os nazistas foram brutais, imagina os soviéticos. Aí começou a desenvolver tanques melhores, teve o T-34 mais bem desenvolvido, aí bateu de frente com os Panzers, os Tiger One, os Elephants, todos esses que são, tipo assim, foram a pérola do exército alemão. Aí sim, os soviéticos começaram a crescer. Mas foi o que aconteceu, perderam milhões e milhões e milhões ali, quase 27 milhões de pessoas nesse momento. Então assim, né? Esse ponto, poxa, parece que então não foram os nazistas, ou não foram os soviéticos que derrotaram os nazistas, então quem derrotou os nazistas foi os Estados Unidos, ou então os Estados Unidos, por intermédio das ajudas que fizeram para os soviéticos, derrotaram. Por favor, Thiago Braga, acho que aí você mandou mal. Porque assim, pós-Segunda Guerra Mundial, fica uma pergunta no ar, sabe? A pergunta do tipo assim, os nazistas, eles eram os grandes vilões, certo? Da Segunda Guerra Mundial. Eles eram, das potências do eixo, os nazistas eram os vilões. Eles eram os temidos. E quem derrotou os nazistas foram os soviéticos. Os soviéticos foram invadidos pelos nazistas. Os Estados Unidos não foi invadido pelos nazistas. Os soviéticos expulsaram os nazistas, avançaram sobre o território nazista e conquistaram metade da Alemanha. Tá bem? Então é inegável, tá? É inegável. Quem venceu os nazistas foram os soviéticos. Mas então quer dizer que os soviéticos venceram a Segunda Guerra Mundial? Esse é o ponto. Aí é que tá o problema. Porque a guerra não termina com a rendição nazista. Porque vamos lembrar de uma coisa,
as potências do eixo, tava lá Itália, Alemanha e Japão. E pelo fato de a gente ser muito influenciado pela mídia, pela indústria cinematográfica, que tem o viés totalmente dos democratas, totalmente americanizada. A gente fala do dia D, a gente fala das campanhas americanas, a gente ouve pouco falar da campanha soviética e menos ainda, a gente quase não ouve falar nada do que aconteceu na Ásia, tá? Porque o exército japonês era um exército brutal também, entendeu? E os chineses passaram assim, um Deus nos acuda na mão dos japoneses. E a Segunda Guerra Mundial, depois da rendição nazista, ela continua, porque os japoneses estavam tocando terror na Ásia. E aí foi necessário, né, os Estados Unidos, também por diversos fatores, eles lançaram as bombas atômicas, né, Hiroshima e Nagasaki. E aí sim, aí houve a rendição da última potência do eixo, o Japão. Portanto, a gente chega nesse impasse. Quem derrotou os nazistas foram os soviéticos, mas quem acabou de fato com a Segunda Guerra Mundial foi os Estados Unidos. E os Estados Unidos possuem energia nuclear, possuem bomba nuclear. A União Soviética não tinha bomba nuclear naquele momento. Ou seja, qual que é a nação mais poderosa do mundo? Aquela que derrotou os nazistas, que eram os vilões, ou aquela que tem bomba atômica e acabou com a Segunda Guerra Mundial de fato? Essa pergunta que fica no ar, ela vai dar origem à Guerra Fria, sabe? Ou seja, essa intensa rivalidade entre essas duas nações, ela começa a partir dessa pergunta: quem venceu a Segunda Guerra? Claro, são mais coisas, mas assim, só para tentar trazer algumas caricaturas para tornar didático o vídeo e também para tornar o vídeo mais eloquente, mais atrativo. Ou seja, essa perguntinha de quem venceu a Segunda Guerra Mundial, ela fica no ar. E ela vai ser responsável por explicar boa parte, tá, dos acontecimentos da segunda metade do século XX. Então, dessa pergunta você vai ter corrida espacial, corrida militar, corrida ideológica que se vê na cultura, nos jogos, no cinema, na arte, em todos os lugares da nossa vida humana. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da contribuição, espero que eu tenha esclarecido alguns pontos que estavam um pouco esquisitos na colocação do Thiago Braga. E um abraço, até mais, até a próxima, valeu, é nóis!